Em nossa vida, todos os dias, devemos nos concentrar em Deus para a gente se lembrar que em todo canto do universo tem alguém precisando das nossas orações. Muitas vezes, nossos amigos, pessoas adoecem e nós vamos seguindo a nossa vida como se nada estivesse acontecendo. A gente tem que parar para pensar que Deus ouve as nossas orações. Que no momento que você está rindo, se divertindo, né, colocando postagens na internet, se alegrando, e não tem mal nenhum em se alegrar com a vida, existe a hora da reflexão, que é aquele momento que você pensa, enquanto eu estou aqui, né, sem nenhuma preocupação de morte, o seu amigo está lá no hospital, preocupado com o maior desafio da vida, que é de atravessar desse plano para o outro plano, para um plano desconhecido, para quem não conhece a Deus, mais desconhecido ainda. Para quem confia em Deus, mesmo assim há o pavor da morte. Você imagina quem não tem em que se apegar. É nessas horas que devemos pedir a Deus para que as nossas orações, né, cheguem lá aonde aquela pessoa está e que Deus leve o consolo. Deus quer que a gente ore. Porque as pessoas pensam assim, Deus vai fazer tudo. Não, Deus quer que a igreja, Deus quer que as pessoas orem. Deus quer que a gente pense no próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Um dia pode ser você que está lá, com câncer, para desafiar a morte. E é um momento, como o momento da morte é como o momento da vida. Você está só. Sendo que quando você nasce, você não tem noção de nada. Na morte você está consciente, naquele momento que você está doente, você está consciente de que o seu corpo vai deixar esse plano. Você está consciente de que pessoas maravilhosas que você conheceu, você não vai estar mais com essas pessoas. É muito fácil às vezes a gente falar assim, não, mas você vai estar com Jesus, você vai estar com Deus. Sim, mas ninguém sabe como que funciona isso. Nós vamos pela fé, nós cremos, nós temos a certeza da fé em nosso coração, mas temos também o medo de atravessar. Uma coisa é você levar um tiro e morrer de repente, ou sofrer um acidente e morrer de repente. Outra coisa é você ver a morte te vencendo a cada dia, através de um câncer, através de uma doença, que muitas vezes eu acredito que Deus permita isso para que a pessoa possa se consertar, ter tempo de se consertar, né? Aquele ladrão lá na cruz, ele teve o tempo de se consertar. Se Jesus não estivesse lá, ele não seria salvo. A própria crucificação de Jesus, né, se Jesus tivesse que estar ali somente por aquele homem, ele estaria lá. Então é hora da gente refletir sobre como estamos amando as pessoas, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas carentes de oração, muitas pessoas sendo vítimas de falsos pastores, né? Qualquer pessoa que aparece dizendo que está revelando, falando coisas boas, né? Como diz um ditado, a alma, a alma triste, até o amargo se torna doce, né? Então, muita gente se apegando a pessoas que nem sequer são chamadas por Deus para esses propósitos, mas elas procuram isso. Eu sempre falo que Deus, ele ouve as orações, os clamores dos corações, quando a boca não sabe orar ou ora errado. Deus olha dentro do coração, né? As pessoas pensam que pelo fato de alguém estar seguindo uma religião errada, que Deus não tem não quer cuidar daquela pessoa simplesmente porque ela está seguindo uma religião errada. Isso não existe. A Bíblia não ensina isso.
A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que Deus ama a todos, age por meio de todos. Né? Se a pessoa está na ignorância, é porque ainda o Evangelho não se manifestou ao coração dela. Como Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então a própria obra de Deus no coração, é a própria obra de Deus, é um dom gratuito de Deus que se manifesta a nós, para que a gente possa pacificamente ensinar isso às pessoas. Aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Se você foi até Jesus com as suas orações, de modo algum ele vai lançar as suas orações também fora. É como se ele estivesse dizendo isso também. Quando Jesus passa direto por aquele cego, ele dá um ensinamento. Os discípulos também passaram direto, muitos mandavam ele se calar, Jesus mostrou que não deixa ninguém para trás. Ele não despreza ninguém. Ele é um mestre diferente, ele não deixa ninguém para trás. Chama o cego, bota em posição de honra e diz: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Ou seja, eu não guardo bênção, eu a dou gratuitamente. Não há ninguém indigno de suas bênçãos. Mandava aquele homem se calar, ele pela sua fé clamava mais alto. Jesus ensinou várias coisas através daquele cego. Uma também é a confiança que ele tinha, a certeza de que Jesus teria que ouvir. Se esse é o Filho de Deus, ele vai me ouvir. Deus não pode desprezar. Deus é amor, Deus não pode me desprezar. E ele clama, e ele clama, e ele clama mais alto, ele desafia tudo e a todos. Isso é a fé. E Jesus dá um exemplo. Em cada historinha bíblica tem muita coisa que o Espírito Santo às vezes nos abre o entendimento no momento certo. Tem pessoas passando por tormentos, pessoas perturbadas, que em um momento um versículo bíblico se abre porque buscou refúgio em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: este é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, em quem confio. Isso significa que quando você se abriga em Deus, quando você busca uma esperança, você coloca sua esperança em Deus, Ele te socorre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você se abriga no esconderijo dele, se você busca um refúgio nele, você encontra descanso. Os textos bíblicos são para você, são para mim. Eles não estão escritos aí à toa, não. Eles não estão presos à teologia. A teologia pode explicar o significado daquele texto, mas Deus não está preso a isso. Ele pode abrir um versículo para você e te dar uma chave de um conhecimento para você se livrar de uma situação. É lógico que tocar na orla de Jesus não era uma coisa comum. Hoje em dia você não toca na orla de Jesus. Não era uma coisa comum, mas Jesus, ele deu honra à maneira com que aquela mulher creu. Ele dá honra, mesmo a pessoa não conhece a fé, ela não sabe como é. Ela propõe no coração fazer algo. Vou subir a escadaria da pena de joelho. Isso é fé. Ela não sabe fazer, ela vai tentar da maneira dela. Foi assim que a mulher do fluxo fez. Não é regra bíblica, mas Deus honra. Por quê? Porque é fé. Simplesmente porque colocou a sua esperança em Deus, da forma que achou que era. As pessoas não entendem isso. Deus conhece a nossa ignorância, gente. Você planta um botão de camisa achando que vai nascer uma árvore, Deus já viu a árvore nascendo. Porque Ele já está lá no seu coração sabendo qual o propósito daquilo. Esse é o Deus que nós servimos. Maravilhoso, grandioso e recompensador dos que o buscam.